Passa da... Passa pra quem? Isso, copiar ali. Esse aqui é muito forte. Vou te dar um trabalho. Quem mais? Quem... Mas a gente não publicou ainda não, mãe. Você não vai ver mesmo que ainda não publicou. A gente está fazendo avaliação ainda na segunda instância. Vamos dar pincelada da fundação, rapidinho. Isso. Aí Você finaliza, né? pode conduzir. Tá. Já chamou o Alan, pá. Esse curso, por exemplo, Aí você você faz faz esse curso. Esse aí eu fiz com encerramento. Isso é um curso preparatório para ele, mais de 6 meses. E Só se baixar. você quiser deixar Então aí não é moleza. pré-assunto para a próxima. Aqui não sabe. Ô Claudinei, tá centralizado? Tá aparecendo, tá legal. aparecendo aí? Tá aparecendo. Pessoal, pode mandar pergunta aqui, tá? Nós estamos já concluindo, tá? Eu não poderia deixar de falar da Fundação da Cultura. Pessoal, não confundem, não é a Fundação Helena Tipov. É Fundação do quê? Isso. É a Fundação, que as pessoas confundem muito isso. Até eu Inclusive, confundi ao princípio no início. Inclusive, muita gente perguntou se era isso. Pois é, eles perguntam pra gente aqui na biblioteca. Cada nome de fundação, né? Aí ficou. É Fundação especificamente da Cultura. Eu queria, ou vocês falassem a respeito dessa fundação, dessa uma pincelada, porque nós já tivemos uma hora, mas nós sempre estaremos aqui passando informações, né? Para não ficar extenso também a live. Mas dá uma fala sobre. Eu vou deixar o Alan falar primeiro já do decorrer, né? Do que já temos já de andamento, o que já está proposto, as novidades, né, Alan? E aí depois eu falo do sentido da fundação em si, só para a gente dar uma Então, primeiro é só entender que já existe a lei 2293, 16 de dezembro de 2020. Então a lei, ela passou pela Câmara, na época eu era até vereador ainda, que inclusive foi uma construção, Câmara e Prefeitura. Foi todas as ações culturais hoje, gente, que vocês estão vendo realizadas, elas não nasceram só no Executivo. O Legislativo muitas vezes ele não é tão lembrado, né? Mas elas nasceram dentro, primeiro, no Legislativo. Ela nasceu lá dentro. O Chico Canoas, o grande abraço vereador Chico Canoas, ele até levava anteriormente do nosso mandato essa proposta de criar o conselho, essas questões todas. Só que a voz dele não era ouvida e nem entendida, porque também não havia ali. Não era compreendida. Eu acho que nem ele especificamente sabia elaborar a proposta como tal na época. Mas foi um grande apoiador. Quando eu cheguei, ele falou: Alan, eu já falei isso várias vezes, tal, mas o pessoal não quis. Você teve estativa depois? Não, eu não gosto de falar que eu fui o propulsor, mas o meu mandato foi fundamental para dar o andamento, sair da cabeça e ir para a prática. Então apresentamos, trouxe pessoas de fora, inclusive meu amigo Léo, o grande Léo, guitarrista, né? Não, baixista, né? O Léo aqui do Jatobá, produtor musical, foi um cara que bateu na minha porta os primeiros dias de mandato, trazendo essa proposta da criação do conselho, do fundo, do plano. Mas na época o governo chegando, cheio de demandas, claro que na cabeça do prefeito ele ia dar prioridade para esse tipo de situação, né? Tinha saúde, educação, outras coisas para ele priorizar. Não sou contra, eu acho que tem que priorizar sempre a saúde e a educação, mas a cultura, ela também é uma prioridade, porque quem tem cultura, quem elabora essa proposta cultural, participa, tem saúde, tem oportunidade, tem bem-estar. Então cultura também é saúde e educação, formação crítica também para cobrar e educação, porque as pessoas gostam muito de desmerecer, né? Não vai mexer com cultura não, gente. O tempo todo a gente está utilizando. Você chega, sabe por quê? Você pega o seu celular, você vai ver vídeo de engraçado, você vai ver trecho de filme, você vai no barzinho para tomar uma cerveja, você quer escutar uma música. Uns não gostam, outros não gostam, mas a maioria gosta de uma música. Então cultura tem em todo lugar. Então a lei, ela foi fomentando. O Alaí na época inclusive estava como diretor, cutucou, porque foi provocar, e era a interlocução da prefeitura com a Câmara, sentou várias vezes com a Comissão de Cultura da Câmara. Na época era eu, Daniel Sérgio, o Robson, não lembro o outro, os três que eu lembro.
a gente ali. Existe essa comissão da cultura? Existe. Toda Câmara tem Toda que ter. Câmara tem. Ela é ativa? Não, Eu falei do tem que Robson, ter. ele está passando ali agora. É uma comissão que tem que ter. Assim como a CCJ tem que ter, Tem que ter. Aí o presidente ele nomeia, de todo ano ele nomeia, os vereadores vai trocando ali as comissões. E ela funcionou bem, na época o Daniel Belmiro como presidente deu essa liberdade, nunca barrou um projeto nosso de proposição. Então começou-se com as indicações, que é o natural da Câmara. As indicações são extremamente importantes. Só que eu ainda vejo as indicações mais como uma questão política. Fala de favoritismo? Não. O vereador, ele mostra que ele está indicando, mas eu vejo que muito difícil chega na mesa dos gestores para eles fazerem as avaliações das indicações. Eu vou falar por mim mesmo, estou lá na minha pasta, até agora não chegou um documento da Câmara solicitando nenhum tipo de indicação. Vou inclusive conversar com o Vavá sobre isso depois, para poder otimizar isso. Eu que já estive lá, sei que muitas vezes é uma perda de tempo. Você ficar fazendo que tanto de indicação, será que chega mesmo? Muitas vezes é até mais interessante o vereador fazer um ofício e protocolar direto na secretaria do que ele ficar mandando com indicação. Eu nunca muito concordei, mas aí é regimento interno, perfeito? Até concordo, até acho que junto com as indicações já deveria estar ali os ofícios prontos para encaminhar através do setor para chegar na nossa mão. Ele sabe o que eu estou falando, ele foi assessor de vereador, eu estou mentindo? Não. Aí você fica lá sentado na reunião da Câmara 2 horas escutando indicações do vereador tal, aí para indicação, 500 indicações, aquela lenda, horroroso. E aí a fundação ela não saiu com indicação, ela saiu por manifestação direta, reuniões e inclusive convocações. Convoquei o secretário de governo, convocava o doutor Wagner, que era procurador na época, até que o secretário foi convocado, mas nunca pisou lá. Secretário de Esporte e Cultura, né? Talvez ele também na época também não ia nem entender o que nós estávamos falando, mas tudo bem. Tudo bem, mas deixa quieto, não vamos interessar assim. Mas eu estava super satisfeito porque o Alaí estava dando essa interlocução. Então, quando ele leva a proposta para o doutor Wagner, foi captado dentro da CCJ. E aí a importância da Câmara é a hora da CCJ, que agora estou arrumando um jeito aí do povo não poder falar. E de fato não pode. De fato não pode. O regimento interno fala que não pode. Se você pega a CCJ do Congresso Nacional, você vê a população dando opinião lá? É só ser na Assembleia. Você está entendendo? A população não pode opinar. Não pode. E aí as últimas atuações, inclusive, por que eu estou falando isso e entrando nessa questão legislativa? Porque a Fundação de Cultura, a proposta nasceu lá. E o que é a Fundação de Cultura? Ela é literalmente o desmembramento da pasta que hoje está dentro do esporte, ela passa a ter uma autonomia direta, ela vira o que nós chamamos de uma autarquia, no sentido de ações diretas, não precisa de assinatura de outro secretário, desvincula, aí a cultura fica exclusivamente lá no Teatro de Ibirité, porque o projeto se trata do desafetamento do espaço que outrora estava linkado à educação, porque foi construído com dinheiro do Fundeb, na época do governo Tony Pinheiro. Então foi feito o teatro com dinheiro da educação, e aí quando acontece esse desmembramento, o teatro fica solto, ele está no ar hoje, aí o governo controla. E aí o que vai acontecer? A fundação, o prefeito aí a fundação tem que criar o CNPJ como se fosse uma associação enorme. A fundação é como se fosse uma associação, só que ela é um órgão interligado à prefeitura. Ela é interligada. A gente fala assim, parece que a fundação ela é um órgão que ela trabalha sozinha. Como se fosse a saúde, porque a saúde também é outra como se fosse uma prefeitura. A saúde. É tipo isso, é tipo um hospital. O hospital não está lá, hospital, mas ele não pertence, ele não tem. Exatamente. Ele tem como gestão o prefeito. Mas ele é. Isso, aí tem um diretor lá. Na verdade, o exemplo mais prático que a gente pode falar é igual o INSS. Simples assim. Fundação Municipal de Cultura é igual ao INSS. Presta um serviço
igual o INSS, presta um serviço para a área da saúde, porém tem autonomia jurídica e financeira para tomar conta da pasta que ela está executando. Exemplo, a Fundação da Cultura, hoje, se ela for instituída, ela vai ter uma dotação orçamentária própria para que ela venha gerir as ações. É uma autarquia mesmo. Mas então, é uma autarquia. É uma autarquia. É uma autarquia. Então assim, é uma autarquia. Isso é um ganho para a cidade que vocês não têm noção o que a cultura vai se alavancar na cidade. Agora, essa situação que o Alan falou aí, tem que ressaltar muito aí o empenho que nós tivemos com a Câmara. A Câmara foi muito, digamos assim, essencial nessa construção. Inclusive o Alan foi um dos vereadores que lutou junto com a gente lá, né, Alan? Foi quando a gente colocou o Plano Municipal de Cultura como lei. Porque o Plano Municipal de Cultura, com acho que é 23 metas, ou 19 metas, se não me engano, 19 metas, uma das metas é justamente o desmembramento da pasta da cultura, saindo da pasta da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, sendo secretaria ou fundação. Quando vem essa proposição de lei da fundação, a gente já está cumprindo uma meta do Plano Municipal de Cultura. Isso é muito importante. E lembrando que na hora que a Comissão de Cultura, que o Alan estava ali participando, dá a visibilidade para esse assunto e surge essa fundação como lei, aí você vê a integração efetiva do poder executivo e do poder legislativo trabalhando em conjunto. Isso é um fruto de um trabalho que deveria ser contínuo. Ou seja, o poder público ele tem que trabalhar dessa forma, o legislativo legislando e o poder público executando, né? O poder executivo executando. Porém, depois disso não houve essa efetividade da gestão. Na verdade, o segundo mandato da gestão fizeram a lei, que foi o mais difícil. Nós construímos essa coisa toda, o aparato todo, a parte administrativa toda, e na hora de executar, de colocar para funcionar, não colocou. E é o que a gente vai fazer agora. Isso, aí agora, a aplicabilidade dela. Na próxima semana eu tenho já uma reunião com o chefe de governo do prefeito, para chefe administrativo, né, que é o nosso Vitor Valverde, para a gente ver os trâmites do sócio, porque inicialmente a fundação ela teria que já estar diretamente ligada na dotação orçamentária, mas enquanto ela não está na dotação, o prefeito tem a legalidade de nomear o diretor, o presidente e os 3 diretores. Pronto. Por quê? Quem faz as outras ações os nomeados. E não o prefeito tem que nomear conselho curador, conselho fiscal, nada disso. Ele tem essa prerrogativa de nomear. Ele vai nomear, é prerrogativa do prefeito nomear o presidente e os 3 diretores. Diretor de Conselho de Patrimônio Paisagístico, diretor ligado à questão de eventos e ações culturais, e o diretor que é interligado às questões administrativas e contábeis. Então são 3 diretores. Também na organização, a estrutura dela não é o. Não, é melhor do que uma secretaria. É muito melhor. A cultura vai ter uma autonomia gigantesca. Entendeu? Olha o trem passando agora. Olha o trem passando. Mas já é um sinal para ele encerrar. Então para finalizar. Agora passou. Mas isso aí é o legal da biblioteca, que a gravação é isso, aqui tudo acontecendo em volta, está acontecendo aqui, está passando bem lá fora, então o pessoal conversando ali agora, as mulheres conversando, e a interação cultural, é isso aí, a interação social. E lembrando que a outra caiu por causa que é 1 hora só no Instagram, né? A gente reiniciou só para complementar esse assunto, que é um assunto... Daqui a pouco os cortes depois. Então para finalizar, gente, a fundação agora, neste momento, está na responsabilidade da atual gestão organizar, a gente fazer o que está dentro da lei para poder começar a sua composição. O que foi feito pela gestão anterior? Erroneamente nomeou-se a presidente da fundação, mas não deu nomeação para os diretores. Ele não montou a diretoria, não criou o CNPJ da fundação. Então, não adiantou. Como é que eu ponho presidente de uma instituição que não existe? Porque hoje existe a lei, ela ainda não existe
palpavelmente, materialmente, porque ela necessita de um CNPJ, ela necessita de um estatuto, ela necessita de uma estrutura que faça ela existir. Ela existe hoje no papel para ser executada. Só para entender, ela é uma lei, é igualzinho. Eu tenho algumas leis que tá lá, mas ela não tá sendo executada na prática. Um exemplo disso, eu tenho uma lei, por exemplo, que é a lei das hortas comunitárias. Não está sendo executada. Então ela está no papel. Cabe à gestão fazer com que essa lei seja cumprida como está lá no papel. Uma época, inclusive, eu e o Daniel Sérgio fazíamos um programa todo dia, meio-dia, de dentro da Câmara, recuperando as leis. Tipo assim, desenterrando lei que já existe, que o povo não sabe. Entendeu? Depois você vai ter que falar com ele depois da vontade. Era interessante porque os atuais vereadores vão chegando, aí não sabe, aí entra com a mesma lei. Nós temos lei, por exemplo, aqui, sabe, que entrou 4 vezes. A mesma lei. Essa da horta comunitária mesmo já existia. Então o que eu fiz? Eu fiz uma alteração de lei. Eu fiz o que a gente chama de emendas supressivas e emendas aditivas. Ou seja, eu retirei coisas e coloquei coisas no projeto. Então, a gente tem que entender que essa estrutura da fundação, ela vai, de fato, dar uma legalidade melhor para nós trabalhar. Sim. Por exemplo, eu estou como presidente gerindo uma estrutura geral, o Alaí como diretor, que eu acredito que deve ficar ali entre o primeiro ou o terceiro. Eu falei com ele que se ele não ficar de ações culturais, ele vai ser o meu do administrativo, porque porque é um cara que tem conhecimento das duas áreas, né? Tanto eu quanto ele, a gente consegue desembolar as duas áreas. Apesar de eu não ser formado na área contábil, a gente aprendeu a lidar com essas expertises. Então é isso. Eu acho que a fundação, ela tem depois mais situações para a gente entrar nela. Sim. É uma pena. Pode até ficar com a próxima live, né? É uma pena que as pessoas muitas vezes não interessem entender esse contexto. Até joguei dentro do conselho lá o link para quem não está vendo agora, depois ver, para poder entender o que perfeitamente. E aí, só pontuando, hoje a gente falou muito sobre a questão cultural, as ações que a gente está fazendo dentro da secretaria, né? As ações da PENAB, da Paulo Gustavo. Mas na próxima live, é muito importante deixar em pauta, a gente vai entrar na questão do patrimônio, o que o Alan já está organizando, a questão do patrimônio do município, a questão falando do conceito do patrimônio, que é outra live. Mas aí é outra área, muito conteúdo, gente. Que a gente vamos absorvendo aí. A gente vai colocando em outras lives, isso aí, né? Pra gente já dissolvendo, falar um pouco do turismo também, que a gente vai fazer de tudo para trazer para a pasta, porque tem que casar, né? Cultura e turismo. Fabinho disse que tá tranquilo, porque assim, eu falei, Fabinho, não precisa nem vocês mexerem nenhum pauzinho, hoje já está no desenvolvimento econômico. Mas quando a fundação for criada, automaticamente vai. E vai para lá. Pessoal, a gente vai concluir aqui, porque a gente já teve a primeira parte dessa live, que é 1 hora se encerra. O link está aqui na Cultura, nesse Instagram. Também nós enviamos também para algumas pessoas. Vocês podem rever para tirar suas dúvidas, porque hoje foi uma introdução muito pertinente e também elucidativa, porque abrangeu vários assuntos, né? Então destrinchou sobre as leis dos editais. Então outra coisa, agora linkando ao governo do qual nós fazemos parte, né? Do Diniz Pinheiro, o mote desse novo mandato do Diniz Pinheiro tem como slogan, né? Austeridade, modesto, né? E também honesto. Então o que nós estamos fazendo nessa gestão é pragmatismo e está aplicando exatamente esses 3 quesitos aqui: austeridade, o que nós estamos levando a sério. Hoje estamos austeridade. Exatamente, estamos corrigindo erros do passado, isso cabe dentro da austeridade, sendo modesto, porque nós estamos fazendo aqui esse podcast com recursos que nós temos ainda poucos, modestos, mas porém está tendo uma amplitude muito grande. E honestamente, honesto, porque vocês estão colocando tudo no caminho que deva ser, como não era antes, né? Então, eu quero agradecer a participação da Laí, a participação do nosso diretor Alan, né? A participação de todo mundo que está aqui também. Temos o Menor Aprendiz, o Célio também aqui, ele participa da biblioteca, trabalha aqui conosco, comigo, né? Mas comigo aqui dentro.
E também o Claudinei, que é o bibliotecário aqui da Biblioteca Pública Municipal Anita Cabral de Barros. Os homens do conhecimento. Os homens da literatura. E eu agradeço ele por ter participado. Valeu, Laí, valeu, Alan. Se tiver mais alguma ressalva, última. Ah, não, só agradecer mesmo, porque a gente fala pra caramba, a gente fala o dia inteiro aqui. Fala um gente. podcast rapidinho para fechar. No podcast nosso, que é uma iniciativa também da Secretaria. Isso, o podcast é uma iniciativa da Secretaria, né, da pessoa dos sócios, que primeiro, assim que ele chegou, já me ligou, falando, nós temos que fazer um podcast, tal. Eu falei, tá liberado, meu querido, pode ficar tranquilo. Nós vamos ter outras ações a mais. Em breve, o projeto no palco de Ibirité, o palco Ibirité, que a gente vai criar, que é uma coisa mais abrangente, para dar essa oportunidade para o artista local, ele constantemente está apresentando, né? Eu acho que o teatro é um espaço que vai ser fundamental para isso, né? Eu já sempre tive essa ideia, já faço isso no meu particular, mas quero trazer isso para o poder público, né? Apesar de já ter um espaço privado para isso, vou tentar para ver se consigo iniciar, porque tem algumas estruturas do teatro que precisam ser melhoradas, como internet, ponto de internet, essas questões todas que são fundamentais. Se for possível, sócios, em breve nós vamos ter esse espaço cultural para os cantores, os músicos, instrumentistas apresentarem semanalmente. Então, ou seja, não vai ser só o podcast uma vez, vai dar continuidade, né, para os artistas. Isso, o podcast aqui é mais um bate-papo mesmo, entendeu? Apesar que no palco também vai ser um estilo, o Serginho Groisman, né, que toca, a gente conversa, depois toca de novo, canta. Isso é legal, cara. Porque assim, eu já fazia isso no palco falando da música, lá na Academia Cultural, que é meu espaço privado. Só que aí eu acabei parando um pouco para poder dedicar em outras atividades. Vamos ver a possibilidade de fazer via prefeitura. Se der pela prefeitura, nós vamos fazer. Se não der, nós vamos fazer via privada. Mais uma vez, agradecer a gestão que me inspira por dar essa liberdade que nós estamos tendo aqui agora, que pessoas aqui da nossa cidade pensavam, né, que nós talvez daríamos certo, né, porque nós somos todos enérgicos, né, e temos nossos pensamentos, mas graças a Deus, a gestão, a organização, nós estamos aqui formando um time bem coeso. Muito obrigado, pessoal, até a próxima live. Um abraço. Só fechar aí. Valeu, sócio. Parabéns. Valeu. Pra caralho. Acabou que eu tive que responder uma mensagem